Então, fui um traficante a vida inteira praticamente. E eu já vendi ganja pra um monte de tipo de pessoa. E eu percebi uma coisa. As pessoas, elas têm resistência à maconha, sabe por quê? Elas têm medo. Sabe por que elas têm medo? Elas não sabem o que é, elas não entendem. Olá, eu sou o Vinícius Calderoni e este é o 5º episódio do podcast Pico da Neblina, série original da HBO. Ao meu lado está a jornalista Camila Silva. Olá, Camila. Olá a todos. Junto conosco, nossos convidados muito especiais, o extraordinário, magnífico Kiko Meirelles, diretor-geral da série. Opa! E nosso roteirista-chefe da história de um empreendedor que decide se amparar numa nova lei para fazer o que sabe melhor, vender maconha, o glorioso Chico Matoso. Oi. A Camila tinha dito que eu falava mais pro Chico, eu fiz 2 adjetivos pra você, Kiko, agora, tá bom? Eu fiquei lisonjeado, e eu chateado. A gente vai reparar, você vê, eu começo a perceber o dilema de um pai de mais de uma criança, que tem sempre que ficar fazendo esses jogos de compensação, e eu gostaria de dizer que neste podcast nós vamos falar sobre cada episódio, além de explorar os bastidores da jornada de Salim, Biriba, Vini e companhia, navegando a onda da legalização da maconha. Começo por esse primeiro sobe-som aqui, esse comentário do mundo da publicidade aqui, essa aura de mistificação dos papas, né, da coisa, né, de muita gente... Doppelganger. Esse personagem... Cada vez que entra o letreiro, tá escrito de uma forma diferente, de uma né? forma... Então, o 5º episódio se chama Paloma Haze, no qual um blogueiro abre uma loja na vizinhança e deixa o empório às moscas. Assim, é na vizinhança mesmo, a 2 portas de distância. E é o típico caso daquela entidade hipster que é a portinha pela qual não se dá nada. Nossa, é uma portinha, você não dá nada. Para além de todos os grandes assuntos que estão rondando, tem essa coisa, esses comentários do tempo, cronistas. Então, queria que vocês falassem um pouquinho disso, dessas escolhas muito saborosas. Falar do mundo da publicidade sempre foi uma coisa que a gente gostava muito, muito caro a nós, na O2 especialmente, né? Uma produtora que faz muita publicidade também. Eu já fiz muito comercial e meu pai deve ter feito 10 vezes mais. Então, enfim, ele que dirigiu o episódio, fala disso com muita propriedade. E é uma coisa que a gente sempre queria poder falar disso e tá falar desse universo também. Claro, fazendo piada também e brincando com o mundo com o qual a gente sofre. Esse episódio surgiu, na verdade, Chico, você vai contar pra gente esse segredo? Conta pra gente. Esse episódio tem uma boa história. Esse episódio não existia. Esse episódio, no nosso primeiro planejamento da série, o episódio 4 terminava e pulava mais ou menos direto pro 6. Digamos que o que acontece no fim desses 5 se juntava um pouco ao que acontece no fim do 4. Então aquela briga do Biriba, depois do fiscal, com o Vini, etc., se somava ao Biriba ficar sozinho na loja e fazer aquela coisa que quem manda aqui sou eu. E a história continuava a partir dali. Nas nossas conversas com HBO, diagnosticou-se uma questão ainda na fase de escaletas, que a gente tinha uns episódios 7 e 8, se eu não me engano, eles sentiam que tinha ralentado a história. E a gente resolveu fundir os 2. E os 2 viraram o 8. Os 2 viraram o 8. O que quer dizer que, de repente, nós tínhamos 9 episódios e nós tínhamos que criar um episódio para colocar em algum lugar que nos desse a soma de 10 episódios. E tinha que ser algum lugar antes do 8. Então, ficou um buraco no começo. E isso é um desafio numa série de arco longo como essa, em que você está contando uma história ao longo de tempo. É quase uma coisa irreal, impensável. Porque se fosse uma série daquelas mais episódicas, em que as tramas começam e terminam no mesmo episódio, você tem uma certa maleabilidade. Aqui, não tem. Mas aí a gente quebrando a cabeça, achou esse espaço entre os antigos 4 e 5, que viraram 4 e 6, para fazer esse episódio, que era uma ideia que a gente queria ter contado desde o começo, que era exatamente a coisa do mundo da publicidade. Na verdade, a gente passou... Você vai lembrar, Kiko? Antes do mundo da publicidade, a gente tinha começado com o mundo da publicidade, tinha falado, não tá funcionando, vamos tentar outra coisa. Aí a gente chegou numa outra ideia, em que, na verdade, o Biriba resolvia fazer uma degustação de maconha para atrair clientes. Ainda já tinha o concorrente, etc. Ele resolvia fazer uma degustação de maconha para atrair clientes, fidelizar, tal. Chamava aquele o cara One Hit Man. E aí, Vini resolvia trazer
para dar uma bombada no evento, um antigo cantor meio de reggae dos anos 2000, chamado Renatinho Roots, cujos 2 hits eram Ganja Baby e Lombra na Sombra. A gente chegou, inclusive, a compor parte de Lombra na Sombra, e ele cantaria essa música. Então foi com muita dor que Renatinho Roots foi embora. Quem sabe ele volte no futuro. Mas obviamente, a história ficou muito melhor quando a gente achou o caminho para contar a história do anúncio de publicidade, etc. E no fim, eu acho que o episódio se encaixou muito bem assim na história. Tanto do ponto de vista da história grande, do que acontece como é que o Piolho volta a interferir na vida do Biriba, como é que as coisas estão acontecendo na casa do Biriba e como é que se dá esse crescendo até o saco cheio final do Biriba, que tipo, agora eu vou resolver essa história. Agora, nem o Biriba nem o Vini são influenciadores ou gênios do marketing, né? A sensação que a gente tem é que assim, tá indo, a gente tem dinheiro, aí não tem. Aí tá indo, a gente tem uma loja, não tem. Eles vão ter sossego em algum momento? Vai rolar uma paz? Olha, o papel do roteirista é não deixar os personagens ter sossego nunca. Mas pra não dizer que eles não vão ter sossego, tem uma cena no episódio 6 em que o Biriba fala, estou feliz. Olha o spoiler! Spoiler! Olha o Uma spoiler! cena, em um episódio, ele fala, estou feliz. E depois, claro que depois que ele fala estou feliz, o que acontece? Alguma coisa meu que não Deus. sabemos Meteoro. e que não podemos dizer. Ao mesmo tempo, a gente tem aqui, não sei se a gente já pode avançar pra isso, o Salim numa outra ponta também, ali tentando salvar um cara e numa questão mais dramática, tentando salvar um cara que tá perdido pra Cracolândia. Queria que vocês me explicassem como é que foi essa gravação desse cenário Cracolândia ali e se vocês tiveram contato com isso, é outro problema de saúde pública que a gente tem também, né? Sim, tem algumas imagens, os planos mais gerais e mais abertos, de fato, foram rodados lá, mas tudo que é mais próximo, que a gente reconhece pessoas, isso tudo a gente é dressado e ruas fechadas, a gente dressou e criou um universo, chamou atores e tal. Então tem um ou outro plano só para dar aquela escala e você vê o tamanho da coisa que são, de fato, rodados lá. É muito louco porque as pessoas têm esse medo de passar ali, né? Eu vejo que as pessoas, às vezes, eu tô de carro, você já passou na Cracolândia? Inclusive, só uma curiosidade besta, mas um dos... lá no primeiro episódio aqui do nosso podcast, a gente comentou que o deputado Brandão era o Rodrigo Pesavento, um dos diretores da série, que fez o episódio 6. Na Cracolândia, um dos caras com quem o Salim fala, que ele fala, você, não sei o que, você já viu esse cara aqui? É um cara forte, com o cabelo raspado, com uma cara meio de louco assim. É o Luiz Caroni, outro diretor da série, que fez 3 episódios e tal. Então, ele é um dos caras com quem o Salim vai procurar na Cracolândia. Aguardem nos próximos capítulos qual papel foi desempenhado por Kiko Meirelles e por Fernando Meirelles, que são os 2 diretores que faltam, porque já tem 2 dos 4, já dei o check aqui. Eu queria, na verdade, falar um pouquinho de Salim também, a gente voltar com o Henrique Santana, que a gente já falou do Luiz bastante também, de como foi esse casting de vocês de 2.600 pessoas. E ele também fala que agiu como uma espécie de consultor também, que ele tinha essa realidade com ele, acho que até na família dele que tinha alguém que teve envolvimento com drogas. O quanto pesa no roteiro ter o Henrique Santana? Eu acho que da mesma forma que o Dexter nos ajudou muito a mexer em algumas coisas da parte da história que tem a ver com ele, do mundo do crime organizado, o Henrique também, ele tem um histórico na família que de proximidade com esse mundo do crime organizado, mas não com as altas cúpulas, né, que é o caso da história da trama do Dexter, do CD. Mas, então, ele conhecia esse universo e conhece o linguajar, conhece as pessoas, conhece como funciona o modus operandi do dia a dia, do movimento. Então, acho que, sem dúvida, que pro papel dele ajudou, deve ter ajudado muito na construção do personagem, nos trejeitos, na prosódia e no agir dele, conhecer isso. Ajudou muito e também nisso, de diálogo, de texto, de isso falaria, isso fala assim, isso não fala assim, ninguém trata a outra pessoa assim, ninguém falaria esse tipo de coisa numa hora dessas. Isso, sem dúvida, que na construção fina do roteiro, né, quando o prédio já tá pronto, já tá tudo colocado, só escolher aonde estão as coisas, nessa hora, essa delicadeza do que vai aonde, isso ele ajudou muito, sem dúvida. Em paralelo ao universo do Salim, a gente tem de novo o Biriba ali na loja, sofrendo as agruras assim, dessa perda de clientes, desse momento de baixa, depois que a loja ali da vizinhança do nosso queridíssimo Miguel Horta começa
crescer e a virar um hit, uma coqueluche, para usar uma palavra dos anos 90, saudades. E é forte essa perspectiva do choque cultural e do choque de classes, por assim dizer, né? Quer dizer, o Biriba tem uma perspectiva nua e crua da realidade, mas ainda continua perdendo os votos para essa visão iludida, mistificadora, sem malícia dos seus sócios cheios da grana. Então, a pergunta que eu faço é assim, se a sociedade entre essas pessoas de realidades extremamente diferentes pode dar certo? Eu acho que é perfeitamente possível, mas num país como o Brasil, em que esse abismo é tão grande, de tal maneira que é possível que um cara como o Vini não tenha a menor ideia do que é a vida de um cara como o Biriba, e vice-versa, é mais complicado. E a gente quis explorar isso dramaticamente. Então, óbvio que a gente colocou lenha nessa fogueira. Mas eu acho que é uma coisa muito brasileira, né? A desigualdade no Brasil é uma coisa tão fora da realidade que é possível duas pessoas vivendo na mesma cidade, sob o mesmo céu, na verdade, viverem em planetas diferentes, com backgrounds diferentes, com visões de mundo diferentes, de tal maneira que são incapazes de ter a empatia de se colocar no lugar do outro também. De se colocar no lugar do outro ou de sequer compreender o outro, né? Então, foi um pouco... A gente quis explorar um pouco isso nessa relação dos dois. E eu acho que a gente se pega também, às vezes, vendo até o diálogo do Salim com o Biriba, ou o diálogo do Vini com o Biriba. Por que o Biriba não foi se associar ao Salim? Por que o Salim tinha que estar tão preso ao tráfico que não pudesse criar essa coisa junto com o Biriba, né? E você vê que o Vini, por mais que ele né, tem essa distância com a qual ele foi criado, da realidade do Biriba, ele é um cara que ele tem a empatia, ele tá tentando, ele se esforça pra incluir o Biriba, pra colocar e pra ser junto, ele enxerga no Biriba o potencial, muito mais do que a Nanda, por exemplo, então, mas mesmo assim é maior do que ele, né? Mano, na moral, o povo fala que bom é trepar, bom é banho quente, porra. Peraí. Louco. Você que arrumou isso aqui tudo? É claro, pô. Tava uma bagunça. Vocês são porco, viu, mano? Tinha pizza espalhada aí nos cantos. Caralho, meu. Deu uma geral, né? Forma de agradecer, pai. Maravilhosa fala de Piolho, iniciando. A derrière de William Costa, que só pôde ser vista por quem estava aqui presente, não pôde ser ouvida. Impossível, né, de ser ouvida aqui, mas enfim, essa incrível frase que inicia essa cena, também é muito louco a percepção de que pro próprio Biriba vai se alterando um pouco a percepção, né? Ele vai se surpreendendo, dizendo, você arrumou isso aqui? Quer dizer, tem matizes aí desse personagem. Isso é uma coisa que a gente mudou, não tava assim quase até a hora de filmar. A cena não tinha essa virada. Realmente o Piolho deixava tudo uma zona e tal, mas a gente pediu transformou pra justamente pro espectador sempre ter essa surpresa. Você nunca aconteceu o que você tá esperando. Então o Biriba deixa o Piolho lá ai, que merda, eu tenho esse cara, eu tô na mão desse cara, eu tenho que deixar. E aí ele volta e o cara agradeceu, o cara foi legal, o cara arrumou tudo. Então essa coisa de sempre pegar o espectador no contrapé, essa cena vai um pouco nesse sentido. E outra coisa, outro comentário que eu acho muito legal dessa cena, eu adorei que foi ela que a gente ouviu no Sobe Som, é que ela também fala um pouco, enfim, sutilmente ela fala sobre o passado do Piolho, né? Porque esse é um moleque que com certeza foi parar na Fundação Casa, teve alguns anos, né? Ele tem um passado meio delinquente e passou uns anos na Fundação Casa, né? Antiga FEBEM e instituição de correção. E nesses lugares, primeira coisa que você tem que ter a sua organização. Então, eles são muito duros. Então, é isso. Ele virou um moleque muito organizado. Ele é tudo certinho, tudo dobradinho. Então, o Biriba achou que fosse estar destruído o lugar, mas não, o moleque arrumou e tal. Não só como agradecimento, mas porque ele é assim, ele é arrumado. A organização é uma das primeiras coisas que você aprende nesses lugares. Então, tem esse comentário social e também do passado do Piolho que eu acho elegante o jeito que a gente colocou. E agradece o banho quente também, o que nos ajuda a entender direito que para ele o banho quente é um luxo, né? Claro. E nos ajuda também a ter um pouco de empatia com esse menino que não é só um maluco. Me lembro de uma entrevista do Ricardo Darín, dele dizendo, eu não sei porque que as pessoas reclamam, querem fazer filme em Hollywood, eu tomo 2 banhos quentes por dia, o que eu posso querer mais? Ele, corroborando essa tese. Mas é engraçado porque essa cena também tem um matiz um pouco mais leve,
e mais cômico dentro de uma relação do Biriba e do Piolho que é extremamente, até aqui, muito perigosa, né? Toda aparição do Piolho carrega uma ameaça, porque ele é sempre o portador daquele segredo indesejável e terrível, da falha trágica do herói. Mas aí que começa uma dobradinha quase cômica, né? E mais pra frente, até porque o Piolho foi despejado da boca e tudo mais. E depois o Piolho vai um pouco retribuir ali a força acolhida e sequestra o concorrente. Quase como um gato que traz o passarinho morto pra sua porta e fala... E fica frustrado quando você não gosta do passarinho morto na sua sala ensanguentado. E fica sentido, ele fica visivelmente... Pô, mal agradecido. Você fica com pena, a gente fica condoído do Piolho. Pô, mal agradecido. Você fica, não, Biriba, não, ele tá tentando te ajudar, não precisa tratar mal. Exatamente, é muito bem intencionado. E acho que depois, porque a pergunta era essa, dá pra dizer que ele é bem intencionado? Acho que depois dessa alusão ao gato trazendo o passarinho, quer dizer, ele tá fazendo o melhor que ele pode, usando o máximo dos seus instintos, usando, né, assim... Todos os seus talentos. Todos os seus talentos, é o melhor presente que ele podia dar, né? Ali, exatamente. É isso, perfeita alusão. Tá bom, então... Desculpa, estraguei o resto da sua pergunta. Não, estragou nada. Você melhorou a minha pergunta, ela nunca chegaria nisso, enfim. A gente vai, então, seguir com mais sobe som, porque tá muito gostoso de ouvir tudo. Vamos em frente? Mais um sobe som. Você precisava ver, irmão. O moleque tava implorando pra viver, truta. Tá ligado, meu sócio? Não sabe o que o maluco fez, tio. O cara pegou 2 potes de ganja. Sabe o que ele fez? Ele levou pra um gringo pra fazer uma publicidade, uma porra de uma publicidade. Da hora isso aqui! Brisa, mano. Vimos aí uma conversa confessional, uma conversa fraterna, confessional entre o Biriba e o Salim, ali no Pico da Neblina, esse lugar que é... uma passagem de tempo, Uma né? passagem de tempo, exatamente. Eu queria falar um pouco até desse modelo de cena, antes de falar especificamente dessa cena na trama, mas esse lugar, esse ponto de encontro deles é um lugar muito importante para a trama, porque ele dá a chance de algumas cenas contemplativas, né? De alguma maneira que permeiam e na qual eles refletem sobre os andamentos, né? Sobre o andamento de tudo que está ao redor, e tudo que está orbitando ao redor deles e todas as transformações que estão correndo na vida deles. Então eu queria que vocês comentassem como é que vocês chegaram a esse lugar, que enfim, o nome da série veio do lugar ou depois que havia o nome da série, esse lugar se instaurou? Não sei se ficou claro. Eu acho até que foi meio um junto, assim, porque quando a gente estava pensando em como construir visualizar essa boca e tal, a gente sempre tinha em mente que existia esse lugar, essa laje onde eles conversariam e tal. Uma vista privilegiada. Uma vista do bairro. Na verdade, eu acho que partiu por conta daquela cena da legalização, em que eles iam ver os fogos, e aí a gente achou interessante esse lugar, e aí isso foi ganhando um espaço na história. E aí depois virou o nome da série, como também uma representação do sonho daqueles 2 amigos. De ter algo juntos, né? No primeiro episódio eles têm uma conversa nesse sentido. Lembra aquela vez, no primeiro Pico da Neblina, que é como se fosse um lugar, como eles chamavam os lugares onde eles iam fumar maconha escondidos, etc. É o lugar da cumplicidade deles, o lugar em que eles realizam de alguma maneira a amizade deles e onde eles planejam e sonham coisas. E, enfim, boa parte dessa história é um pouco para onde é que vão esses sonhos, né? Tanto do Biriba quanto do Salim. Então nos pareceu interessante chamar de Pico da Neblina a série por causa disso também. E tem outros motivos que a gente vai ver também mais pra frente, mas que estão ligados a isso. Essas cenas de Pico da Neblina, deles no pico, deles fumando e conversando, isso foi uma coisa que a gente, lendo as primeiras versões de escaleta, que estavam muito em função do, né, claro, da trama, porque as primeiras versões são sempre, vamos montar o esqueleto para depois ir recheando e deixando ele saboroso. E até nas primeiras versões de roteiros, os roteiros já estavam abertos, mas a gente começou a ver os atores e sentir a cumplicidade que a gente tinha com o Luiz e o Henrique, a gente começou a sentir que a gente precisa ver esses caras falando, eu preciso deixar esses caras lá falando. Então das
segundos tratamentos de roteiro, e a gente, já com o elenco, foi fazer a última revisão, a gente fez esse pedido de identificar. Pô, eles se encontram no pico no primeiro episódio, no terceiro e depois só vão se encontrar lá no 7. Vamos colocar mais algumas cenas dele. É tão gostoso a história dar essas paradas pra gente poder ver eles, ter imagens um pouquinho mais subjetivas, não ser tão objetivo, poder ser só eles batendo papo e a gente sentindo essa amizade, ser mais sobre os personagens do que sobre a trama nesses momentos. A gente entende que é uma pausa na história. E aí a partir daí, a gente pegou algumas cenas que não estavam lá e juntou e pôs lá, criou alguns outros diálogos. Então, essa cena do episódio 5, por exemplo, isso nem tava aí. Tinha só, a descrição no roteiro era passagem de tempo, o sol nasce e se põe 7 vezes, porque a gente precisava que a maconha do José terminasse de curar. A gente viu que ele tava fazendo a Paloma Reis ali, a gente precisava que ela ficasse pronta, e era só uma passagem de tempo. E aí esse foi o jeito que meu pai criou ele levou os caras lá na locação, ficou improvisando um texto, um de dia, outro de noite. A gente filmou um monte de momentos diferentes dele, com roupas diferentes e tal. E a gente entende que tem uma passagem de tempo ali, justamente pra essa brincadeira, de poder ter eles mais lá. No episódio 6 também. A cena que tem do Pico da Neblina no episódio 6 foi totalmente improvisada. E ficaram lá, gravamos lá 25 minutos, meia hora de papo, de vários lugares diferentes. E depois fica 1 minutinho pra poder curtir esses caras aí. Então, a gente, sempre que dava, a gente gostava de voltar para esse lugar de relaxamento, esse lugar de reflexão. Lugar de relaxamento, lugar de reflexão. Eu ia falar disso quando o Piolho disse que trepar é bom, mas que ninguém experimentou banho quente. Se a gente perguntasse pro Biriba, neste momento da série, que ele preferia um banho quente ou trepar, eu acho que ele escolheu outra coisa, né, gente? O que vocês acham? Biriba está apaixonado por Marcela e a gente encaminha esse episódio para essa cena de amor dos dois, que inspira o Biriba. Qual a inspiração de vocês para criar essa cena, esse amor de Marcela? Amor, nem sei, né? Mas paixão de Marcela e Biriba nesse momento. E da Paloma, e da Roxinha, né? Não é só a Marcela, na verdade, né? é um triângulo triângulo amoroso. Triângulo amoroso. Biriba, Marcela e Paloma. Foi isso, a Marcela foi aparecendo na história e tem a ver um pouco com esse momento de ascensão do Biriba, assim, que tá sugerido, né, no final desse episódio. O momento em que ele se deixa entregar pro amor e também fuma um pouco dessa maconha mítica criada pelo Rossello, que ele passou a vida inteira querendo chegar lá, e ele finalmente chega. E é um momento que essas coisas um pouco se juntam, que a maconha abre algumas portas na cabeça dele, e isso é facilitado também por ele também ter se aberto para Marcela e ter se permitido relaxar ali e curtir com ela. Isso que acho que a soma dessas coisas é que dá essa, não diria coragem, mas essa coisa de se jogar ali, de falar, quer saber? E começar a rasgar, a botar abaixo o que era a loja que o Vini e a Nanda planejaram e eventualmente fazer algo novo. Pensando estruturalmente na série, assim, é louco como demora para se configurar um interesse romântico, né, do Biriba na série. Normalmente, um interesse romântico já tá plantado no primeiro episódio, né? E é muito louco como a série ela tem uma originalidade nesse sentido. Quer dizer, isso só vai... Acho que, se eu não me engano, a Marcela aparece no terceiro episódio e aparece ainda muito lateralmente quando a primeira vez que eles ficam é num contexto de uma festa, onde a coisa teoricamente não progride. Então, até isso se consolidar como interesse romântico numa série tradicional... isso já tem um elogio embutido, certamente. Numa série tradicional, isso seria resolvido e plantado no primeiro episódio, né? De cara, provavelmente, assim. Quer dizer, isso já estaria orbitando, gravitando no universo do personagem. Então é muito, muito corajoso aqui. Eu acho que não é nenhuma... Não sei se vocês querem comentar alguma coisa sobre isso, mas me parece muito corajoso esse caminho de por onde abordar e muito fiel ao personagem. Porque o personagem não tá aberto ao amor no começo, né? Me parece isso, né? Já tem tanta merda desde o começo, com ele, né? quando a gente se perguntava isso, porque é óbvio que a gente se pergunta, né? Mas o Biriba vai ficar sozinho o negócio inteiro. Assexuado. Mas quando a gente ficava tentando, né? Parte do trabalho é você tentar se colocar na pele, na cabeça e nos sentimentos do personagem em cada momento da história. Abrir-se pro amor pressupõe uma abertura pra vida, assim, mínima. E o Biriba, desde que ele entra nessa história, tá tão tensionado, né? Tá tão de todos os lados, da mãe, do Piolho, do negócio com o Salim, que não nos pareceu que
aquilo cabia. E no terceiro episódio ele ainda resiste, ela chama ele e fala, não. Ela insiste, ele ainda precisa tomar alguns psicotrópicos para conseguir se soltar. E meio que dá errado no fim e tal, é uma coisa que... Então a gente achou que organicamente fazia mais sentido que isso fosse uma coisa que precisasse de uns empurrões pro carro pegar, assim. Eu queria pegar só um flanco aqui antes da gente finalizar, um flanco muito importante, que tá começando a se articular uma trama shakespeariana, por assim dizer, de traição e de intriga ali com o Salim, né? E são coisas muito fundas, muito profundas, enterradas, porque aí começa a surgir essa figura do Bigato e da Regina e tudo mais, que são personagens também que complementarmente ali... O tempo inteiro o Salim vai pelo certo. Embora ele seja uma pessoa... o certo dele. O certo dele. Embora ele esteja associado ao universo da ilegalidade, tem uma... Aqui fica um grifo meu, mas tem uma bondade, uma pureza, assim, uma retidão nos princípios dele que é muito flagrante, assim. Ele é um cara muito bom e puro de alma. Ele é menos até duro do que o Biriba, que teoricamente é a pessoa que está na legalidade. Então o Biriba tem mais... Eu sinto mais dureza no Biriba do que no Salim. E nesse momento ele é confrontado com um dilema shakespeariano. Então eu queria que vocês comentassem um pouco a entrada desse outro dilema na trama. Não, achei só curioso e bonito você falar isso do Salim, porque o Henrique Santana, ele fala, enfim, já falou em algumas entrevistas e conversando comigo também, que ele vê que ele fala, eu não interpretei um traficante. Não existe o traficante. Eu interpretei um cara que vende produtos que estão fora da lei. Ele é um comerciante, só que ele vende o que chega na mão dele. Por acaso, pelo contexto social dele, ele vende uma coisa que hoje é proibido. Mas não existe o estereótipo do que é o traficante. Ele vende aquilo lá. Então acho que é muito... Enfim, é muito nisso que você falou. É exatamente o que você falou. Ele é o que ele procurou interpretar desse jeito. A trama já dava, né? A história dava um pouco esse caminho, mas ele criou e construiu esse personagem desse jeito, e acho muito bonito que você, como espectador, também tenha visto e enxergado exatamente o que o Henrique estava tentando passar. E fala que é uma coisa que fala também não deixa de ser uma crítica social também, esse modo como ele enxerga e como a gente põe esse personagem que não é o traficante. O que é o traficante? Não existe o traficante. Existe esse cara e o jeito que ele lida com a própria vida. É só uma vida. Palmas para Henrique Santana e para toda a equipe de Pico da Neblina. Mas, bom, só para então a gente concluir, no final do episódio, o Biriba resolve ouvir sua voz interior, usando o amor como mola propulsora. Ele rasga a parede da vovozinha mascote da loja do Empório Maria Joana. Aliás, que nome genial de loja, né? De um nome Empório, aí a escolha de Empório é tão boa. Mas enfim, ele ouve sua voz interior, rasga a logomarca a vovó do pão de queijo. A vovó do pão de queijo, que foi criação da Nanda, interpretada pela Sabrina Petralha, que é a namorada do Vini. O que vai acontecer com a sociedade? Agora que ele rasgou as coisas da parede, o que a gente vai poder fazer? Ele vai matar o Vini quando o Vini... Não. Eu acho que o que está sugerido ali é que as coisas não voltarão a ser como elas eram antes. Certamente. Alguma coisa de profunda vai mudar na relação dos dois. Faltou botar essa música no final. Faltou muito. Sei que nada será como antes amanhã, portanto fiquem ligados, porque no 6º episódio de Pico da Neblina, o pai de Vini se liga na lucratividade do mercado da cannabis, finalmente, e tenta sabotar a relação do filho com o Biriba. Lembrando, a primeira temporada de Pico da Neblina está inteiramente disponível na HBO Go. Eu sou Vinícius Calderoni, estamos finalizando mais um episódio. Eu estarei por aqui novamente com Camila Silva, Kiko Meirelles, Chico Matoso, bolando novas experiências no podcast de Pico da Neblina. Até lá!